Da igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez o Senhor nos chama a estar na sua casa, a fazer a sua obra, e dessa forma nos alicerçamos na sua presença, para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia. Rapaz. Aqui. Livro de Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus 5, vamos ler do 13 ao 16. Mateus 5, do 13 ao 16. Assim foi-me dada a palavra, que vai nos falar o seguinte. Vai colocando aí, Marcelo? Isso. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estais no céu. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que tome conta de tudo, que o controle é dado por Ti, mas não só o controle, a inspiração, a capacitação, através do Teu Espírito, porque tudo é pelo Teu trono, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu estava, um pouco antes de receber o convite para pregar hoje, eu estava olhando no meu Facebook, e olha como é que Deus vai falando nos nossos corações. Aí vi o story do Facebook de uma pessoa que trabalha no McDonald's, e ele tinha essa passagem: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. E embaixo um complemento, como o homem tivesse: seja luz. E aquilo me chamou a atenção, não porque eu não conhecesse a palavra que eu não tinha visto, não, a palavra conhecida. Sois sal da terra, luz do mundo. Todos que têm algum contato com a palavra de Deus vai conhecer, pelo menos pode não saber onde está, mas vai conhecer que temos que ser agentes transformadores para ser agente transformador do Senhor na terra. Mas o que me chamou a atenção naquele momento foi a pessoa que colocou. Eu me dou bem com todo mundo, eu tenho a facilidade de me dar bem com as pessoas, claro, respeitando o espaço e querendo que respeitem os meus. E essa pessoa, ele é homossexual, e falando assim: seja luz, agente transformador na mão do Senhor. Aí a gente começa a lembrar e começa a ver as coisas que o mundo está apresentando e ver outros casos. Aí me veio eu não sei se é, eu não sei nem o que ela faz, qual é o talento dela, que ela é famosa agora. E veio, uma pessoa veio, eu vou até falar quem estava envolvido, mas que é servo do Senhor, a Bruna Carla,
se negou a ir fazer um casamento, e uma pessoa, eu não sei nem como destacar a pessoa, uma pessoa conhecida da sociedade, foi numa rede social para falar mal, porque eu vou na igreja e nós temos que amar, não temos que... As pessoas estão querendo tomar o cajado. As pessoas estão querendo tomar posicionamentos, mas não entendem o que é. Deus é amor, mas o próprio Marcelo falou, que também, foi você que falou? Que Deus também, eu estava conversando. Exato, mas não vemos nem por esse lado. É que o ministério de Jesus, ele veio, e a principal fortaleza é o amor, mas o amor precisa ser entendido, porque você, quem ama, um pai que ama seu filho, não vai deixar ele fazer tudo o que ele quiser, porque você vai estragar. Quando ele crescer e se desmamar, ou se ficar independente, quem sabe que tipo de homem vai ser? Se você não colocar os limites, se você não apertar os parafusos no momento certo, que tipo de ser humano ou cidadão você vai estar criando para depois? E Deus é um pai que cuida do seu povo, e não é diferente. As pessoas estão chegando e falando, seja luz, seja amor, mas estão corrompendo o que isso quer dizer. Como é que a pessoa vai pegar uma passagem porque cite palavras bíblicas, mas não tenta entender, não entenda o que o autor dessa palavra quer? E as pessoas estão tomando posse dessa palavra, e cada vez as redes sociais estão se fortalecendo mais nos coaches, nos treinadores, nas pessoas que lidam com relacionamentos humanos, em detrimento da palavra autêntica do Evangelho, que é renúncia do mundo. Às vezes você olha palavras que são adocicadas, palavras que muitas vezes vêm confortável ao nosso coração. Você, às vezes, como esse rapaz que eu falei, eu me dou muito bem com ele, tenho uma relação boa, ele é um cliente, eu atendo a loja que ele trabalha, e me dou muito bem. Ele tem decidiu pelo estilo de vida dele. A hora que ele me der a chance de falar, eu vou falar, mas eu tenho que respeitar as suas escolhas, porque eu quero ser respeitado também. O que eu não posso é deixar que as pessoas e apoiar que isso chega bem aos olhos e ao coração do Senhor. Não. Para Deus isso é desprezível. Mas é o espaço, a decisão, eu vou respeitar. Agora, me assustou isso. E aí a gente começa a olhar várias pessoas tomando palavras nas redes sociais. Quando eu tinha até cancelado o meu Facebook, mas a minha irmã me mandou um login, eu não percebi, quando eu cliquei em cima, reabriu tudo de novo. Eu nem via mais Facebook. Eu só abri o Facebook que eu tenho hoje, porque na época eu ia administrar o da igreja e algumas coisas. Mas quando você olha, você vê pessoas que não se aprofundam, não buscam entender o que falam aos quatro ventos. E não se limitam a sentir isso por si. Eles querem propagar as suas verdades. E eu até entendo, porque eles não conhecem a palavra da verdade. Porque como o nosso ex-presidente falava, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Mas essas pessoas não conhecem a palavra da verdade e são enganadas, porque quando eles vão para um lugar que se titula igreja, mas que não o prepara como sal da terra e luz do mundo, eles estão sendo enganados. Não porque eles não souberam escolher aonde estar, qual tipo de palavra, que tipo de evangelho está sendo pregado. O que é ser sal da terra? O que é ser luz? A palavra de Deus vai nos falar em alguns momentos
que ser luz é você ser dentro de uma sociedade. Vamos lá. Qual é a função de você ser sal da terra? Sal da terra. Olha aqui que vai falar. O sal, o sal é símbolo de conservação e preservação. Não é simplesmente um tempero. Não, não é só um tempero. Quando a palavra foi dita, seis sal da terra e luz do mundo, quando essa palavra não era só porque você vai temperar o mundo, não é tão básico, tão simples. É um símbolo de conservação. Quando se vocês lembrarem, antigamente, quando as geladeiras não eram, as pessoas salgavam a carne para que ela se mantivesse sem estragar. Ele agia como um conservante e preservava o alimento. O sal dá sabor aos alimentos também. E esse mundo ainda é preservado por causa da igreja de Cristo. Quando Deus fala que nós precisamos ser sal da terra, é que nós precisamos ter a atuação dentro do mundo, do planeta, como a igreja do Senhor. Quando a gente fala como sal e como a luz. Luz em meio às trevas, o sol do... Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, em João 8,12. O que Jesus disse ser é mesmo que eu quero que a sua igreja seja. Bota aí, Marcelo, Mateus 5,14. Só para a gente colocar nas duas hipóteses. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. É que a gente estava falando. Nesse acende a candeia. O que ele foi, agora quem tem que ser é a igreja. O que Jesus foi no seu ministério, o papel que Jesus fazia no seu ministério, nos 3 anos que ele cumpriu o seu ministério aqui na terra, agora é função da igreja. Só que a igreja não tem como fazer sozinho, mas não está. Tem um Espírito Santo que ele vai lá. Eu irei para que venha o Consolador. A partir desse momento, nós somos templo do Espírito, somos guiados pelo Espírito Santo. Então, a função da igreja é ser uma comunidade dentro da sociedade, uma comunidade que dê uma alternativa às pessoas desse planeta por um futuro melhor. Sociedade é toda grande, o planeta, vamos dizer assim, mas uma comunidade é um grupo dentro dela, que seria a igreja do Senhor, que teria uma versão alternativa, desafiadora, benigna, com a glória de Deus. As pessoas têm que olhar dentro de todo mundo corrompido, um grupo que ele quer. Ali há o poder de Deus, ali há a manifestação do Senhor, e é ali que eu quero estar. Nós temos que ser luz, sal, porque ali nós vamos preservar a presença de Deus, como o sal faz. E vamos ser luz em meio às trevas, porque eles vão nos enxergar como guias. Porque nós somos detentores da manifestação do poder de Deus, não nós, mas somos, através de nós somos vasos do Senhor. Então nós temos que ser enxergados dessa forma. As pessoas têm que olhar para o mundo, vendo as suas trevas, vendo a sua corrupção, vendo tudo, e olhar, ali tem um grupo, tem uma comunidade ali, que é diferente. Aquelas pessoas entendem, vivem, praticam, e vão nos direcionar para aquela palavra, para o manifestar, para a palavra, por o poder de Deus. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão se colocando sem essa luz e sem, mas só pelo holofote que não é a de Deus mais. Por que não é de Deus? Porque a palavra não é mais dele. A igreja é uma instituição formada por Deus que tem Cristo como cabeça. Mas hoje, às vezes, eu brinco, eu falo, não é brincadeira, mas uma colocação que fala que existe cheio de cabeça, de igreja aí sem cabeça. Por quê? Porque não tem mais Cristo como cabeça. Colocaram o homem no lugar. E o homem tomando suas próprias decisões,
com a sua sabedoria humana, tenta dar direcionamentos para outros que vêm procurar. Às vezes a pessoa olha o mundo e vê ali uma coisa ali, ele acha que é a luz do Senhor, ele vai lá procurar essa comunidade, que seria a igreja do Senhor, mas chega lá e ele encontra outra situação. Como ele não tem conhecimento, como ele não estuda a palavra, como os crentes de Bereia, Paulo chegaram em Bereia, e os crentes de lá, as pessoas de lá, Paulo pregava e as pessoas olhavam nas escrituras se o que ele pregava estava correto. As pessoas não têm mais senso crítico e se colocam com as suas verdades mundanas e humanas para dar direcionamento às outras pessoas. Até chamar atenção publicamente em redes sociais, mas não sabem o que é isso. Eu não gosto de ouvir, mas de vez em quando eu fico sem. Eu não gosto de ver televisão fechada. Eu vejo agora às vezes eu observo, às vezes eu oro a palavra, eu vejo. Mas às vezes tem algumas pessoas que colocam algumas coisas no YouTube e tu acaba ouvindo. Algumas pessoas até tem coisas boas, mas outras tu olha assim e você fica preocupado. Porque cada vez mais pessoas estão indo nessa direção, onde a palavra de Deus é substituída pela sabedoria humana. E eu vou falar, olha como é que isso está vindo. Eu não vou citar o nome, mas depois o pastor Carlos vai poder citar. Passeio da igreja. Fomos fazer um passeio ano passado da igreja. Aí falamos, um casal sentou comigo. Ela nem vem, ele vem, mas é meio fechado. Mas impulsionando esse tipo de verdade para mim quando eu parei. Tive a sabedoria. Dentro das nossas assembleias, se nós não nos atentarmos, se a igreja não se posicionar, se o servo do Senhor não se posicionar, isso vai invadir. E cada pessoa, são pessoas que às vezes com suas verdades e a defendem fortemente. Às vezes você vê, pô, será que eu estou vivendo errado? Eu penso em Paulo, vivendo a sua vida toda como fariseu, judeus, com a sua família criado lá em Tarso, como aquela pessoa bem veemente, bem seguidor. Aí chega um camarada falando que era o filho de Deus, falando que ele era hipócrita, que isso? Tu tenta imaginar, hoje nós conhecemos a palavra, sabemos que era Jesus, e ele depois teve um encontro com ele em Damasco, mas a princípio tudo que ele tinha vivido, ele falava que era mentira. Mas por quê? Porque quando olhava a palavra, as escrituras, não tinham um manifestar correto, não tinha a tradução correta, a interpretação correta, tudo isso, e deixa a carne, a sabedoria humana, tomar conta do caminho. Até que ele vai em Damasco e tem um encontro com esse Deus. Ali ele abre esse leque, nota tudo o que teria vivido, e de uma hora para outra ele cai em si, e Deus o prepara para ser o apóstolo dos gentios. Essas pessoas, elas vêm com as verdades tão firmes, eles têm tanta certeza, mas não vê o que a palavra fala. Qual a função da igreja? A função da igreja é o que Deus falou que seria o que Jesus gera, o ministério dele, agora é para ser feito pela igreja. Nós temos que comunhão entre os santos. Não podemos parar de estudo da palavra, porque se nós pararmos de estudar para a palavra, mais rápido vão ser consumidos por essas pessoas. Quando você para de meditar na palavra, você se desvia dela. Você tem que estar sempre meditando dia a dia e vendo isso, e vendo os detalhes. Existem coisas que eu vou falar aqui hoje, que você vai prestar atenção e fala, meu Deus, nós precisamos estar
diariamente em contato com a palavra, de uma forma ou de outra. Às vezes você trabalha, eu, por exemplo, tenho uma vida cansativa, mas de uma forma ou de outra. Eu ligo na melodia, às vezes eu pego a Bíblia para ler, de uma forma ou de outra. Você tem que ter uma fonte de edificação, de conhecimento, mas fiel ao que Deus pratica, fiel ao que Deus quer. Não uma fonte qualquer. Eu brinco com as pessoas, como professor de escola dominical, não vá à internet buscar ensinamento, porque você não sabe de onde é que está vindo aquilo. Vá à Bíblia. Eu estou sempre disposto a orientar, apesar que eu como estudante da Bíblia, mas o pastor também está aí para isso, para o ministério. Não siga homem, siga Deus. Uma vez me falaram, uma pastora, que era esposa do pastor presidente, onde eu congregava, e meu ministério estava em destaque ali na igreja. Aí ela falou: diácono. Eu falei: ô pastora, as pessoas aqui te seguem. Eu falei: não, está errado. Ela falou: por quê? Porque ninguém é para seguir homens, nem eu, nem ninguém. Você tem que seguir a palavra e seguir a Deus. A pessoa que está aqui na frente não é para ser seguido, a pessoa é para te direcionar para o trono do Senhor. Aqui está o nosso pastor presidente, mas as ovelhas não são dele. As ovelhas são do Senhor. Ele teve chamado para apacentar. Tanto que quando Jesus fala a Pedro: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. Ele repetiu: tu me amas, Pedro? Sim, Deus, eu te amo. Ele repetiu: Pedro, tu me amas? E Pedro já começou a se botar: sim, Deus, tu sabes que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não eram de Pedro, não é do pastor Carlos, as ovelhas são do Senhor. Nós temos aqui um direcionamento, um pastor presidente, um pastor que nos direciona, que tem o seu ministério. Mas ninguém é para seguir pastor Carlos. Ninguém tem que seguir pastor, ninguém tem que seguir diácono, ninguém tem que seguir a Deus. É como eu falo, que ninguém tem que seguir sinais. Os sinais seguem os que os servem, mas nós não podemos seguir os sinais, senão vira show. Aí sai de tudo. O maior milagre que pode existir na vida de uma pessoa é a sua salvação. Se você começar a se preocupar com coisinhas, com miudezas, você perde o grande prêmio. Nós não podemos nos deixar que isso aconteça. Nós vamos ver aqui, quer ver? O próprio Jesus. Bota aí, Marcelinho. 1 Coríntios 8, 19 a 21. Não, desculpa. É que está assim, Lucas 8. Desculpa. Isso. Essa passagem, só passagem conhecida, não vou passar. Tem uma passagem aqui que vai ser surpresa. A mãe e os irmãos de Jesus chegaram até onde ele estava, mas não podiam aproximar-se por causa da multidão. E lhe comunicaram: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem vê-lo. Jesus, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Eles faziam parte? Faziam. Maria era uma grande mulher de Deus. E ali Tiago não tinha aparecido, nem Judas, mas depois Tiago foi um grande líder da igreja. Você vê ele em destaque, o livro escrito. Você vê ele no final do concílio de Jerusalém, ele falando em nome da igreja, um grande líder. Mas o seu ministério aqui não tinha tudo foi no seu momento certo. Mas ele aqui falava contra sua mãe e seus irmãos? Não. Ele falava que a sua família era aqueles que aceitavam seu pai como Senhor e Salvador. E a praticam, ouvem a palavra de Deus e a praticam. Mas ele deixa de amar. Às vezes nós temos dentro da nossa casa uma pessoa que se desvia. Nós temos que tacar pedra? É a nossa função? Não.
Nossa função é dar testemunho? Nossa função é isso sim, a palavra de amor? Satanás já tem o dedo apontado para todo mundo, ele não precisa de ajuda em seu ministério. Ele é dedicado, como a própria oração do Marcelo falou, não se via defeitos até que se descobriu a iniquidade e o pecado o destronou. Ele não precisa de ajuda, o que ele precisa é do testemunho. O que essa pessoa tem que ver, Marcelinho, dentro da tua casa? É a transformação que Deus vai fazer, está fazendo na sua vida. É eles olharem para a velha criatura e olharem quem você é a partir da convivência com esse Deus. Isso não é o dedo apontando, o dedo acusador, o dedo falando, estou indo endemoniado. Não, não precisa. Nessa hora, sim, é o amor. Porque não é a sua função. Quem vai separar o joio do trigo não é a igreja, é o Senhor. É Ele que vai fazer a separação. Como fala que eu falei, qual é a função da igreja? Ser uma comunidade dentro do mundo corrompido, onde impera a luz do Senhor. As pessoas têm que olhar para onde eu vou e ver essa comunidade, ver esse tempero, ver essa preservação, ver essa luz, a saída para o mundo. Mas se nós nos corrompermos, não tem mais saída. E quando você afasta, o próprio Deus se afasta. O próprio Deus, ele vem, luta pela sua palavra. Como nós falamos, a palavra vai falar em Judas 1:3, falar que nós temos que batalhar pela nossa fé. Aleluia. Mas Deus batalha pela sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas olha só, existem duas coisas, vamos dividir. Uma coisa são promessas, outra coisa é relacionamento com Deus e salvação, hein? Tem diferença. Eu tenho promessa de Deus na minha vida, beleza, se Ele prometeu, Deus não, homem para que minta e filho do homem para que se arrependa. Agora, como é que está seu relacionamento com Ele? Mas se eu não tiver relacionamento, cumpre sim, Deus cumpre. Quer ver? Êxodo 33, bota aí, Marcelo. Olha o que Deus faz. Moisés foi lá no Horebe. Aí, aquele povo acostumado às leis egípcias começou logo de cara a renegar a Deus. Aí Deus vai falar disso a ele, olha o que vocês vão entender. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você é o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão. Ele tinha dado a promessa a Isaac e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Então ele falou: vai para lá, porque eu jurei e vou dar. Passa. Enviarei um anjo diante de você, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que emana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que não os destrua no caminho. Ele tinha feito uma promessa àquele povo e era fiel para cumprir a promessa. Mas aquele povo não teria mais a presença de Deus. Deus se afastava. A promessa é cumprida, mas e a vida com Deus? Eu tenho promessa de Deus. O profeta falou que vai me abençoar. Tu quer abenço? Tu quer migalha? Ou tu quer vida com Deus? Você quer salvação? Ou tu quer uma bênção ou outra? O que tu vai trocar? Deus não faz barganha, mas Ele não vai contra a sua palavra. Se Ele prometeu, Ele vai dar. Aquele prometia que Ele tinha que dar a hereditária de Abraão, Isaac e Jacó, toda a terra que manava leite e mel. E Ele cumpriu. Vai um anjo, eu não vou mais. Porque Ele estava ali. Você às vezes caminha, você ora a Deus, mas a tua vida vai falar como a tua oração está chegando.
Porque existem os dois lados. Acho que é Romanos 21, aquela passagem que eu falei, Alexandre, tu lembra? Que fala que orareis e recebereis. E o 21 e o 22 vai falar isso. Mas também tem Provérbios 28:9, que vai falar: aquele que se diz sou ouvido da lei, até a sua oração é abominável. São pessoas orando, mas Deus olha a vida. Quem desvia seus olhos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Mas também vai falar que se você estiver na presença do Senhor, orareis e recebereis. Por que a diferença? Porque o testemunho é diferente, a vida é diferente. Você quer pregação? O profeta chega para você e fale coisas boas. Quando o profeta fala coisas ruins, aí isso não é de Deus, não. Mas às vezes seja mais importante do que as bênçãos. Porque mais importante é o que te coloca no caminho correto. Se é para exortar, quantas vezes eu abro o culto e falo, não sei hoje, Senhor, se tu vai nos exaltar ou tu vai nos exortar. Mas não importa, o que importa é o que nos mantenha no seu caminho. Essa é a profecia mais importante para a nossa vida. Aquela que nos conserta. O próprio sal, para os centrais, para os orientais, tinha significado de conserto. Os orientais tinham por costume ratificar as suas promessas e alianças por meio de presentes de sal. Para eles, o sal é o emblema da preservação, da constância e da fidelidade. Uma aliança feita não podia, em hipótese alguma, ser quebrada. Isso os orientais. Nada a ver com o povo de Deus, mas era simbologia do sal. Por isso que Deus usou isso na sua palavra. Porque existe a maioria das maldições. O que é uma maldição na vida de uma pessoa? Geralmente são alianças quebradas. Quando você faz uma aliança e você quebra essa aliança, isso traz consequências. E podem vir maldições por via disso. Você pode ler um livro. Preste atenção. Vamos lá. Você está numa igreja. Você quer um livro, mas você tem que viver esse livro. Pensa num exemplo. Existe um autor. Ele escreve um livro. Ele viveu aquele livro para poder. Ele foi inspirado de alguma forma. Não estou falando que seja inspiração divina. Inspiração divina é a Bíblia. Mas um livro ele pode ser inspirado de outras formas, pelas suas experiências, pela sua vida. Aí você vai lá e compra o livro do autor. Tu olha aquele livro e gosta, um bom livro. Mas você não conhece esse livro, nunca vai conhecer esse livro, essa história tão bem quanto o autor. Porque o autor, para poder escrever aquele livro, ele viveu aquilo. De alguma forma, aquilo foi criado em seu coração, para sua mente e depois escrito. O que ele estava pensando, o que ele estava vivendo em cada capítulo, quando ele lê, ele vai lembrar daquilo. Você vai ver o livro e vai achar o capítulo legal, mas você não vai ter essas lembranças. Você nunca vai ler esse mesmo livro da mesma forma que o autor que o escreveu. Lembra uma coisa de uma pessoa que já não está mais contigo, que já faleceu. Você pega uma lembrança, vê uma camisa, vê alguma coisa e vai olhar, tu vai lembrar. Um acontecimento que vai te trazer lembranças gostosas, às vezes tristes. Mas se você pegar essa camisa, que seja uma camisa, ó, toma aqui para você, uma pessoa que esteja precisando, aquela pessoa vai vir com uma camisa. Para ela não tem história nenhuma. Não é a mesma coisa. Quando você lê a Bíblia, agora vamos falar da Bíblia. Você lê, ver
pela carne, você tem uma interpretação. Quando você lê pelo Espírito, você tem outra. Você vai ter a experiência, você vai ter a interpretação do autor. É como se você estivesse lendo o livro do autor pela vivência, pela experiência dele. Você sabe o que é uma experiência empírica? Um conhecimento empírico? Conhecimento teórico e conhecimento empírico. Conhecimento teórico é aquele que você estuda através da teoria e tem aquele conhecimento. Conhecimento empírico é um conhecimento adquirido através das suas experiências. Você não estudou aquilo, mas você viveu. Você viveu aquela situação. Claro que você também pode estudar. Aí você vai ter os dois, que é a melhor coisa possível. Mas são conhecimentos diferentes. O conhecimento empírico, você só vai ter com Deus quando você viver este relacionamento. Que Ele vai te conduzir através do Espírito na sua própria palavra. Se você não tiver esse tipo de conhecimento, você não tem relacionamento com Deus. Você vai ler a palavra, está escrito aqui, amém. Mas o próprio Jesus fala aqui que é aquele que conhece a palavra e a pratica, e a vive, onde tem esse tipo de conhecimento empírico no seu relacionamento com Deus. E essas pessoas não têm. Essas pessoas não vivem. Muitas vezes não tem nem culpa, mas continua tendo o mesmo destino. Quando eu oro, quando eu orei aqui, eu sempre falo, Senhor, nos capacite neste culto, porque sem Ti somos cascas secas. Não temos condições de fazer a Sua obra, de falar da Tua palavra, de louvar a Ti, sem o manifestar do Teu Espírito neste lugar, em nossos corações. Porque não somos nós, quando formos pela nossa carne, vamos nos afastar. Porque a nossa carne nos liga ao mundo, não a Deus. Ninguém fala Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito. Se você de todo o coração aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é através do Espírito do Senhor. Porque é Ele que converte. Quando você chegar lá para as pessoas que você ama, pô, vamos para a igreja, a tua função é dar o testemunho, é falar da palavra, mas não é você que converte, é o Espírito Santo. Porque você não pode, você não tem como, é Ele que vai dar esse relacionamento. Você não pode chegar para uma pessoa que não se relacionou com Deus e falar o que é. A pessoa só vai saber quando viver. Quando participar dos manjares do Senhor, desse relacionamento, ninguém tem como você. É por isso que é difícil você pregar para um ateu. A tua fé vem do ouvir e falar a palavra de Deus, vem de viver isso. Lá em Hebreus 11:1 vai falar que a fé é o firme fundamento das coisas que estão por vir. Você sabe, você acredita e você sabe que vai acontecer. Mas de onde vem isso? Fé é dom, se é dom é do Espírito. Você não tem como botar a sua fé num ateu, porque o ateu não acredita. Ele é sim, sim, não, não, papá. Ele não tem fé. E eu tenho pena dele. Porque nós somos criados para defender do amor, do favor divino. Nós não somos criados para ser independentes. Nós somos criados para viver em conjunto, viver com Deus. Somos criados para adorar a Deus. E quando não fazemos isso, fugimos do nosso próprio propósito de criação. Vocês lembram que eu falei que quando Deus manda exterminar um povo, por quê? Porque aquele povo não tem uma serventia. O propósito da sua criação já não existe mais. Aí Deus manda Josué invadir e destruir, matar todos os povos que lá estavam, porque o nível de iniquidade era tamanho que não tinha mais como aquele povo se render e aceitar Deus. E se nós fomos criados simplesmente para nos converter e ser resgatados por Deus, essa nossa vida, a principal coisa que pode acontecer é isso. É só para isso. Claro, todas as coisas cooperam. Vamos lá, todas as coisas cooperam. Romanos 8:28, vamos lá. A gente vai falando, vai lembrando, olha como é que Deus fala. Olha, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Aqueles que amam, quando você ama, você busca. Quando você ama, tu se tenta, tu
tu faz as coisas, porque dantes conheceu, também os predestinou para seres conforme a imagem. A imagem. Como assim a imagem? Se parecer com Jesus, todo mundo não vai ter barba, o cabelo. Não, a imagem de Deus, ninguém sabe direito como é que foi. Como Deus parecia com Jesus, o ministério pouco importa. A imagem é o que você, quando você olha Jesus, o que olha, o que aparece no seu coração, que tipo de homem, que tipo de pessoa, essa imagem, as pessoas têm que olhar para você e ver Jesus, ver o manifestar de Deus na sua vida. Quando isso acontecer, você está sendo a imagem do Senhor. Porque não é que nós nos parecemos com Deus. Deus fez a sua imagem e semelhança. Deus não é espiritual, Deus não anda, Deus não tem perna, não existe isso. Ele fez o homem, a sua imagem, porque aquele homem tem que viver segundo os seus mandamentos, as suas prescrições, os seus desígnios. Então, quando você vê o homem como Adão era no início, você vai ver a Deus. Você não tem como olhar a Mona Lisa e não lembrar de Da Vinci. Você não tem como não ver o avião e não lembrar Ih, agora eu até esqueci. Santos Dumont. Eu falei que não tinha como lembrar e quase esqueci. Você não tem como lembrar a obra e não ver o autor. É isso que nós precisamos ser, a imagem do Senhor. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e falar: ali está um homem, um servo do Senhor. Não tem como isso não pode acontecer. É o acaso. Não, não é acaso. Deus não faz nada ao acaso. Não faz. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas não é na aparência. É na conclusão da obra. É no testemunho, na vida. Ali nós somos a imagem, porque a aparência de Jesus, tanto faz. Nós temos o entendimento que naquela época era onde eram os ídolos, tinham um corpo, provavelmente seu corpo muito queimado pelo sol. Tem gente que botou ele de olho azul clarinho, claro. Tem um louvor muito lindo que fala que eu não acredito, não Cristo vencido do como ele era. A imagem dele, como hoje, os olhares que colocam como ele é um louvor lindo isso. Eu lembrei aqui agora, muito bonito. O rosto de Cristo. Mas pouco importa. Não é isso que nós somos, a imagem de Cristo. Porque os predestinou também chamou, e o que chamou também justificou, o que justificou também glorificou. Mas agora o do 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Olha quantas coisas diferentes. Os problemas da vida, nós vamos ter. Angustiados, vamos ficar. Vamos ser perseguidos simplesmente por sermos servos do Senhor. Seremos perseguidos pelo nome dele. A fome, ninguém falou que nós não passaríamos por tribulações. Mas lá no 39, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. No 37 já tinha falado: mas em todas as coisas seremos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como nós seremos vencedores? O que nos guarda nesse mundo? Ele quer nos dar vida de derrota? Não, Deus não vai te dar vida de derrota. Porque Deus fala que, nesse mesmo versículo, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que me amam. Mas ele vai falando. A gente vai passando pela Bíblia. E a Bíblia vai falando. Eu já estou me caminhando para o final. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que me chama pelo meu nome,
se humilhar e orar e buscar a minha voz e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Isso não é na glória de Deus, porque o maior milagre é a glória, estará na glória, porque lá não existirá choro e ranger de dentes. Isso é aqui. 7,14. Isso é aqui. E ele está prestando atenção, ele fala no logo após 15. Ele fala, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se chamar a Deus, se humilhar, orar, buscar a minha face, buscar ao Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, através da expiação e justificação, e sararei a tua terra. E ele fala, agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Você está no pecado? Você está vivendo coisas erradas hoje? Bem, Deus está prestando atenção. A hora que você se ajoelhar, você pedir perdão, se você se converter a Deus, e Ele vai te ouvir. Porque Ele fala e Ele vela pela sua palavra. Agora estão abertos os meus olhos, no versículo 15, logo depois. Ó, estão abertos os meus ouvidos. E estarão sempre atentos à oração que se fizer neste lugar. Mas não venha com sabedorias humanas. Não venha ditar regras que você não sabe como é o jogo. Não é nossa função apontar. Mas é nossa função, como diz em Judas 1:3, batalhar pela nossa fé e velar pela sua palavra. Nós precisamos entender que o povo do Senhor precisa estar em elevação. Precisa estar sendo enxergado. O Juninho, ele costuma falar, ô bichinho chato. Ele com aquele gaguinho dele, ele vai falar, o sujo que se suje e o limpo que se limpe. As pessoas que estão no mundo vão andar conforme o mundo quer que eles andem. Mas nós não podemos usar as mesmas armas, as mesmas práticas, nem para conseguir as coisas para cá. Nós não podemos encher igrejas de pessoas que não são salvas em Cristo Jesus, que não estão buscando isso, porque às vezes até acham, mas estão sendo enganadas. Nós temos que encher igrejas, se for o caso, mas de salvos em Cristo Jesus, que estão no caminho que leva à salvação, no caminho que Jesus estipulou para cada um, no chamado, do propósito que cada vida que Deus colocou para cada vida. Então os sujos, que se sujem mais, mas os salvos, que mais ainda busquem a sua salvação, dentro dessa comunidade que é a igreja. Igreja é o conjunto dos salvos em Cristo Jesus, que se separam em comunhão para santificação e salvação em Cristo Jesus. Quando nós fazemos isso, nós somos igreja. Quando nós compartilhamos da organização da igreja para fazer a vontade do Senhor, nós somos igreja. Mas quando nós olhamos as verdades e sabedorias do mundo, nós não somos. Só podemos ver e notar a diferença quando estudarmos a palavra. E não só estudar a palavra, quando nós tivermos relacionamento com Deus. Porque não adianta só você estudar a palavra, por isso que às vezes eu sou mal interpretado. Porque eu falei numa pregação aqui que a palavra não te ajuda, é o Espírito. A palavra te ajuda, ela te dá o caminho. Mas quem te inspira e te fortalece é o Espírito, que você alcança mediante a vida na palavra. A palavra é essencial. Eu preguei aqui porque eu falei que Deus já tinha feito a parte da lei mosaica do Velho Testamento, onde a palavra é seguida de forma humana. Agora Ele quer de outra forma. Agora Ele olha o coração, Ele olha não só o pecado, Ele vê como você pecou, o que você sentiu, o arrependimento ou o remorso. Ele te justifica, te perdoa ou não. Porque todo perdão antes é precedido do arrependimento. Se não há arrependimento, não há perdão. Quando Ele cura a mulher do fluxo de sangue, quando Ele libera Maria Madalena, quando Ele cura Bartimeu, Ele fala, vai, não peques mais.
Quando nós nos perpetuamos no erro, nós não temos o perdão. Mas quando nós temos o arrependimento, quando nós buscamos a santificação, nós somos justificados em Cristo Jesus. Quando nós mudamos a nossa vida, não mudamos a palavra para a nossa vontade, mas mudamos a nossa vontade mediante a palavra, nós temos relacionamento com Deus. Nós vamos experimentar isso e essas pessoas não sabem. Não é a nossa função apontar o dedo, mas é a nossa função em salvos, em igreja do Senhor, que todos têm que estar aptos não a saber, todos têm que estar aptos a ensinar. Todos têm que estar aptos a ensinar. Todos. Porque você uma hora vai precisar fazer isso. Uma hora as pessoas vão vir e você vai precisar dar a palavra correta. E o Espírito Santo não vai te fazer saber na hora, ele vai te lembrar o que tu vai saber, ele vai te guiar, vai te esperar como se falar tudo. Isso ele faz. Mas se você não estuda a palavra, se você não tem conhecimento, ele não vai. Agora você sabe a Bíblia toda, isso não acontece. Você tem que meditar na palavra, você tem que viver a palavra e ter relacionamento com Deus. Quando você tiver isso, o próprio Jesus falou que em nome dele faríamos maravilhas. Em nome deles ganharíamos o mundo. Em nome deles salvaríamos pessoas. E não por nós, pelo Espírito, mas traríamos, e o nosso testemunho é o caminho para tudo isso. Mas precisamos estar ligados à palavra do Senhor, ligados ao relacionamento e guiados, fortalecidos através do Espírito de Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Um abraço, irmã Rosimar, Deus te abençoe. Já deixa o seu like, compartilha. Onde a Rosimar lá de Saquarema, a irmã Norma também está assistindo, né? Só que ela está assistindo pelo Facebook, a irmã Norma. Que Deus abençoe o diácono Ricardo por essa palavra vinda do coração do Pai para o teu e para o meu coração. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Estamos saindo daqui alimentados. Marcelinho, pode botar ali, por favor, é banner também isso aqui que ele vai colocar agora? O nome é banner? É da oferta? Banner, né? Mas eu quero hoje o sentido de ler aqui. Gênesis capítulo 14, verso 20 diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E Gênesis capítulo 13, verso 2 diz assim: E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro. Então, irmãos, aleluia. A palavra de Deus diz em Malaquias: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim,